Fala pessoal, meu nome é Nicolas Santos e vou estar fazendo uma série de vídeos de apoio na disciplina de Álgebra Linear, abordando os principais tópicos dessa disciplina e também fazendo alguns exercícios no final de cada aula para fixar o conteúdo, certo? Então o primeiro tópico que a gente vai estar abordando é de sistemas lineares. O que são sistemas lineares? Sistema linear é um conjunto de pelo menos duas equações em que as duas equações têm que ser, as duas ou mais equações, né, têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Isso aqui é um exemplo genérico de um sistema linear com m equações. Se a gente ver, tem uma equação aqui, a segunda equação aqui, a gente vai até a mésima equação. Então, eu tenho m equações. M equações. Se a gente olhar também, eu tenho x1, x2 até xn incógnitas, que são os valores que a gente quer descobrir do nosso sistema. Então, eu tenho n incógnitas. Certo? Se a gente olhar também, cada incógnita nas equações estão sendo multiplicada por um termo, né? Por exemplo, esse A11, A12, A1n. O que esse índice significa? A e J, por exemplo, é um coeficiente da iésima equação que multiplica a jésima incógnita. Como assim? Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse aqui, A11, é um coeficiente da primeira equação, que é o primeiro 1, que multiplica a primeira incógnita. Então, multiplica o x1. Esse segundo aqui, A12, ele é da primeira equação também, só que agora ele multiplica o x2, a segunda incógnita, certo? Se a gente olhar esse último aqui, por exemplo, AMN, ele é da mésima equação e multiplica a nésima incógnita, o xn, certo? Beleza. O que é uma solução do sistema linear? São valores para todas as incógnitas, valores pode ser numérico ou expressões numéricas mesmo, que satisfaçam todas as equações simultaneamente. Não adianta satisfazer a primeira e a segunda, mas a terceira não. Todas as equações têm que ser satisfeitas para aquela solução, para aqueles valores das minhas incógnitas. Beleza. Ainda em relação às soluções, a gente pode classificar sistemas como sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? São aqueles que possuem a mesma solução ou soluções, que a gente vai ver mais para frente, que nem sempre só tem uma solução. Às vezes nem solução tem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema bem simples, x mais y igual a 1 e y igual a 1, certo? A segunda equação, eu tenho duas equações, certo? Duas equações, duas incógnitas. A segunda equação já diz para a gente o valor de uma das incógnitas, y igual a 1. Se a gente substituir esse valor na equação de cima, eu tenho x mais 1 é igual a 1. Se eu subtrair um dos dois lados, eu chego que x igual a 0. Beleza? Mas também, se eu pego um sistema parecido, vamos ver o que acontece. X mais y igual a 1 também. Mas eu vou mudar a segunda equação. Eu mudei a segunda equação, é outro sistema. Esses dois sistemas são sistemas diferentes. Mas se a gente fizer a mesma análise, ó, x é igual a 0, já consegui o valor da primeira incógnita. Se eu substituir na equação de cima, eu tenho que 0 mais y é igual a 1. Então, y é igual a 1. Então, são dois sistemas diferentes, mas que têm a mesma solução. Então, isso aqui é o que a gente chama de sistemas equivalentes. Tem a mesma solução. Qualquer sistema também, a gente pode representar na forma matricial, que é dessa forma aqui, a gente chama de AX igual a B. Então, essa aqui é a matriz A, essa aqui é a matriz X e essa aqui é a matriz B. Se a gente for olhar, a matriz A é quem? É uma matriz que tem os coeficientes das incógnitas, certo? Então, aqui, ó, se a gente olhar, é o A1, A12 até o A1n. Então, a primeira linha dessa matriz é o quê? São os coeficientes da primeira equação. Então, o coeficiente da primeira equação que multiplica a primeira incógnita, o coeficiente da primeira equação que multiplica a segunda incógnita, até o coeficiente da primeira equação que multiplica a nésima incógnita. Isso para cada equação. Aqui é para a segunda equação, aqui é para a nésima equação. Certo? O x é a matriz que tem as incógnitas no meu sistema. Então, na posição mais em cima eu vou ter a minha primeira incógnita e na posição mais embaixo eu vou ter a minha última incógnita. Da mesma forma, os meus termos independentes, eu vou ter o B1, né, da primeira equação vai estar mais em cima e o BM da nésima equação vai estar mais embaixo. Um caso específico também, em relação ao meu vetor, minha matriz de termos independentes. Quando essa matriz eu só tenho zeros, ou seja, todos os meus termos independentes são todos nulos, a gente chama isso de sistema homogêneo, onde todos os termos independentes são zero, certo? Ainda em relação
a forma matricial do meu sistema, eu posso também utilizar essa matriz aumentada, que a gente vai ver que é muito útil para a gente. O que seria essa matriz aumentada? A gente pega a matriz A do meu sistema, se a gente olhar aqui, ó, até aqui é a minha matriz A, eu tenho os coeficientes do meu sistema linear. Só que aí do lado dela a gente cola, como se fosse aqui, ó, a matriz dos termos independentes. Então aqui está a matriz A, aqui está a matriz B, e a gente bota uma do lado da outra. A gente vai ver que ela é muito útil para a solução de sistemas lineares. Mas beleza, que nem eu tinha dito, o objetivo de um sistema linear, o que a gente quer fazer com ele? A gente quer achar a solução do meu sistema linear. Quando a gente quer buscar a solução de um sistema, a gente pode, em vez de achar diretamente a solução daquele meu sistema, a gente achar um sistema mais simples que é equivalente ao meu sistema. Se a gente lembrar, o sistema equivalente tem a mesma solução. Então, se eu tenho um sistema simples que eu sei a solução, mas ele é equivalente ao meu problema, ao meu sistema original, então os dois têm a mesma solução. Então, resolvendo meu sistema simples, eu chego na solução do meu sistema complexo. E as operações elementares vão fazer justamente isso. Elas vão ajudar a gente a encontrar sistemas mais simples que são equivalentes ao meu sistema original. Esse sistema aqui vai ser o nosso exemplo. Então, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então, eu tenho uma equação, 2 equações, 3 equações. Quem são as incógnitas? X, Y e Z. Tenho 3 incógnitas. Se a gente escrever na forma aumentada, lembrando, ó, aqui é a matriz A, aqui é a matriz B. A gente pode verificar, né? Ó, os termos independentes são 3, 1 e 7. 3, 1 e 7. Os coeficientes da primeira equação é 1 vezes x, 1 vezes y e não tem o z. Então é 0 vezes z. A segunda é x igual a 1. Eu tenho só 1 vezes x, não tenho y, não tenho z. A terceira equação, eu tenho menos 2x, não tenho y e eu tenho 3z. Então, realmente, essa aqui é a matriz aumentada do meu sistema. Então, a primeira operação elementar que a gente vai estar vendo é a permutação de equações ou de linhas, que é o equivalente a operar na matriz aumentada. Na verdade, a gente só vai acabar operando sempre na matriz aumentada. A gente não vai querer ficar reescrevendo as equações. A gente vai ver que operar diretamente na matriz aumentada é bem mais rápido e simples. Então, se eu tenho... Meu sistema original era esse, certo? Se eu troco duas equações de lugar, por exemplo, eu pego a primeira equação e troco com a segunda, x mais y igual a 3 era a minha primeira equação, agora virou minha segunda equação. E x igual a 1 era a minha segunda, virou minha primeira. Então eu troquei essas duas de lugar. O que acontece se eu faço isso nas equações com a minha matriz aumentada? Da mesma forma, a primeira linha, que estava representando os coeficientes da primeira equação, virou minha segunda linha, que eu troquei de lugar. E da mesma forma, a segunda linha virou minha primeira linha na matriz aumentada. A gente usa esse símbolo aqui de seta, uma seta dupla, para mostrar a permutação. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira equação eu permutei com a segunda. Da mesma forma, de forma equivalente, né? A primeira linha da minha matriz eu permutei com a minha segunda linha. Eu troquei elas de lugar. E isso também, que nem eu tinha dito, né, gera um sistema equivalente. Eu não mudei a solução do meu sistema. Segunda operação elementar que a gente pode fazer. Soma de uma equação ou linha com uma outra linha ou equação previamente multiplicada por um número real, não nulo. Então, da mesma forma que eu permutar linhas não muda a solução do meu sistema, eu gero um sistema equivalente, se eu tenho duas equações e somo elas, subtraio elas, ou eu multiplico uma por 2 e depois somo em outra, isso também gera um sistema equivalente, eu não mudei a solução do meu sistema. Então, por exemplo, aqui que eu fiz. A minha segunda equação, eu vou subtrair o valor da primeira. É assim que a gente escreve. Ó. A minha segunda equação recebe o valor que ela tinha antes, ou seja, ela recebe ela mesma menos o valor da primeira equação. Ou equivalentemente nas linhas, a minha segunda linha recebe a segunda linha menos a primeira linha. O que eu estou fazendo? Quem é a minha primeira linha depois que eu mudei, certo? Minha primeira equação. A primeira equação era x igual a 1. Quem que era a minha segunda equação? Minha segunda equação era x mais y igual a 3. X mais y igual a 3. O que eu estou fazendo? A segunda equação eu estou substituindo pela subtração das duas. Então, da minha segunda equação, eu vou subtrair minha primeira. Então, aqui eu tenho x mais y, eu estou subtraindo a minha primeira, que era o lado esquerdo da igualdade, certo? Então, x mais y menos x fica desse lado. E do outro lado, 3 menos 1.
que é o termo independente da minha primeira. Então, x mais y menos x, 3 menos 1, que resulta em que x corta com x, e 3 menos 1 igual a 2. Fica só y igual a 2. Já simplifiquei bastante, né? Então, isso também a gente pode fazer na linha de baixo, por exemplo. A minha terceira equação, eu vou somar duas vezes a primeira equação. Lembrando, minha primeira equação é x igual a 1. Se eu multiplico ela por 2, eu tenho 2x igual a 2. E lembrando, minha terceira equação era quem? Era menos 2x mais 3e igual a 7. O que eu estou fazendo? Estou somando essa equação aqui com duas vezes a primeira. Então, menos 2x mais 2x vai zerar. E 7 mais 2 vai dar 9. Vamos verificar o que é isso que aconteceu? Eu peguei a minha terceira equação, que é menos 2x mais 3e, e somei com duas vezes a primeira. Então, menos 2x mais 2x, corta também. Fica 3e só. E o 7 eu somo com duas vezes o termo independente da primeira, que, como eu tinha dito, dá 9. Então, fica só 3e igual a 9. Também simplifiquei. Se a gente olhar equivalentemente na matriz aumentada, é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que com apenas os coeficientes. Então, se a gente olhar aqui, ó, minha matriz aumentada que eu tinha obtido, se eu pego a minha segunda linha e subtraio a primeira linha, o que vai acontecer? Vou escrever aqui do lado. Então, eu estou pegando a minha segunda linha, certo? E eu estou subtraindo a minha primeira. Então, vai ser menos o valor da minha primeira linha. 1001, por exemplo. Como se fosse... Isso aqui não é um número, certo? Não é 1103. Eu vou operar coluna por coluna. Então, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 3 menos 1, 2. Então, a minha linha resultante é 0102. Vamos verificar? 0102, que é justamente o que a gente tinha encontrado. Eu estou falando que eu uma vez y é igual a 2. Uma vezes y é igual a 2. Realmente, eu obtive isso. Mesma coisa na equação de baixo, na linha de baixo. Eu peguei a minha linha de baixo, a minha linha 3, e eu somei duas vezes a linha 1. Então, duas vezes a linha 1. 1, 0, 0, 1. Eu somei nesse caso, né? Não subtraí. Vamos fazer direto essa multiplicação, certo? Se eu multiplico essa linha por 2, esse 1 vira 2, esse 1 vira 2, e o 0 não vai mudar, certo? Se eu faço essa soma, menos 2 mais 2, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. 7 mais 2, 9. Então a minha nova linha ficou 0039. 0039, que é realmente a forma da equação que a gente encontrou. Eu tenho 3z é igual a 9. Justamente o que a gente encontrou, certo? Então essa é o segundo tipo de operação alimentar que a gente pode fazer para obter um sistema equivalente. E o meu terceiro tipo de operação elementar é a multiplicação de uma equação ou linha por um escalar não nulo. Então, a minha terceira equação tinha ficado 3e é igual a 9. Eu posso multiplicar ela toda por 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, certo? 3e dividido por 3 fica só z, e 9 dividido por 3 fica só 3. Então, z igual a 3, que é justamente o que aconteceu aqui. Se a gente comparar, né, a terceira linha adiante, que era 0, 0, 3, 9, que virou 0013, é a mesma coisa também. Eu dividi a linha por 3. Certo? Beleza. Todos esses sistemas são equivalentes. E nesse terceiro sistema, eu já tenho a minha solução, certo? Eu tenho que x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, isso aqui também vai ser a solução do meu problema original, daquele sistema que a gente estava trabalhando. Esse sistema é simples, é equivalente ao meu sistema original, tem a mesma solução. Então, essa é a solução também do meu sistema original. A eliminação gaussiana é um procedimento passo a passo de como reduzir para sistemas mais simples. Então, que nem a gente fez aqui em cima, eu fui reduzindo o sistema para sistema mais simples de resolver. Mas como que a gente faz isso na prática? Então, vamos considerar esse sistema aqui. Eu tenho 3 equações, 4 incógnitas. Eu tenho x1, x2, x3 e x4. Tenho 4 incógnitas, 3 equações, certo? A matriz aumentada é essa aqui, certo? Aqui os termos independentes, 1, 0, 3, e aqui são os coeficientes. Qual o primeiro passo da eliminação gaussiana? Para não ter que ficar escrevendo x, y, z, x1, x2, x3, x4, não ter que ficar escrevendo isso, a gente opera diretamente na matriz aumentada. Então, o primeiro passo é identificar a coluna mais à esquerda que não seja constituída inteiramente por zeros.
Essa coluna aqui tem um zero, mas ela não é inteiramente zero. Então essa aqui é a coluna que a gente vai estar trabalhando. Segundo passo. Permute a primeira linha com outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no passo 1. Como assim? Aqui, o meu primeiro elemento ele é nulo. Então, o nosso segundo passo fala para a gente permutar uma linha para que esse elemento mais em cima não seja nulo. Então, por exemplo, a segunda linha tem um elemento que não é nulo. Então, eu posso trocar a primeira linha com a segunda linha. Se eu faço isso, essa linha que estava na segunda vem para a primeira posição. E a linha que estava na primeira posição vem para a segunda posição. Troquei as duas linhas de lugar, que é equivalente ao trocar duas equações, lembrando. Beleza. Terceiro passo. Se a entrada, que agora está no topo da coluna, encontrada no passo 1, é A, multiplique a primeira linha inteira por 1 sobre A, para que o elemento da primeira linha e da primeira coluna, não nula, né? Da primeira linha e da primeira coluna não nula, seja 1. Então aqui, se a gente olhar, esse elemento é A, a gente chama de A, né? A entrada é A. Então, eu vou multiplicar essa linha toda por 1 sobre A, que no caso é 1 sobre 2. Para que aqui nessa posição fique com o elemento 1. Então, se eu divido essa linha toda por 2, 2 vira 1, 4 vira 2, e assim por diante. Então, aqui a gente vai obter um elemento 1 na primeira posição. Certo? Passo 4. Some múltiplos convenientes da primeira linha às linhas inferiores, para obter zeros em todas as entradas debaixo do 1. Então, esse 1 que a gente encontrou, a gente vai usar para zerar todos os termos diferentes de zero embaixo dele. Então, aqui ó, já é zero, não preciso mudar nada. Esse 3 eu quero que seja um zero. Então, eu posso, nessa linha aqui, somar 3 vezes a primeira linha, para eu zerar. Se eu somo menos 3 mais 3 vezes 1, eu vou zerar esse termo aqui. Então, na terceira linha, eu vou somar 3 vezes a primeira linha. Então, aqui, certo? Eu estou multiplicando essa linha por 3. 3, 6, 3, 6, 0. E eu vou somar com essa linha de baixo. Então, 3 mais 3, 0. 6 menos 3 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. 6 mais 0 dá 6. E 0 mais 3 dá 3. Eu somei a terceira linha com 3 vezes a primeira. Aí eu consigo zerar todas as entradas abaixo do meu elemento 1 que a gente encontrou. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Por quê? Passo 5. Agora desconsidere a primeira linha da matriz e recomece aplicando o passo 1 à submatriz resultante. Continue dessa maneira até que toda a matriz esteja em forma escalonada. Então, a partir de agora, a gente só vai repetir o que a gente fez. A gente vai ignorar essa primeira linha aqui de cima e vai repetir o processo aqui para baixo, ignorando a primeira linha. Então, se a gente ignora essa primeira linha aqui, quem que é a primeira coluna não zero? Essa aqui é toda zero, certo? Porque esse termo aqui a gente está ignorando. Então, esses dois termos aqui é tudo zero. Então, essa aqui é a primeira coluna, não zero. Então, não é zero, né? Não tenho que permutar as linhas. Eu já tenho o elemento não nulo aqui. Só que eu quero transformar ele em 1. Então, eu vou multiplicar essa linha toda por 1 sobre A, né? Esse aqui é um elemento A, eu divido a linha toda por A. Ou seja, se A é menos 1, é 1 sobre menos 1, que é menos 1. Então, eu vou multiplicar a linha por menos 1. Troquei o sinal, obtive 1 aqui. Com esse 1, a gente quer zerar os termos embaixo dele. Então, nessa terceira linha tem um termo que não é zero. Então, eu vou pegar menos 3 vezes essa linha aqui e somar com essa linha aqui. Se eu faço 3 menos 3 vezes 1, eu zero, que é justamente o que está escrito aqui. A linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 2, que é a linha do 1 que a gente achou. Fazendo isso, eu zero essa posição também. E, como eu zerei tudo embaixo, eu acabei o procedimento para essa linha. Então agora, ao invés de a gente só ignorar a primeira linha, também vai ignorar a segunda linha. E vai repetir o processo. Beleza, ignorando essas duas. Primeira coluna só tem termo zero, segunda também. A terceira tem um termo que não é zero, que é o 6. Eu quero obter um 1 nessa posição, certo? Então eu vou dividir tudo por 1 sobre esse termo aqui. 1 sobre 6 vezes essa linha, certo? A linha 3 recebe 1/6 de L3, ou seja, eu dividi tudo por 6, ficou tudo 1. 6, 6, 6, dividido tudo por 6 fica 1, 1, 1. Beleza? Essa matriz resultante aqui, matriz aumentada, é a matriz aumentada
desse sistema aqui. Da mesma forma que a gente do sistema passou para uma matriz aumentada, a gente pode passar da matriz aumentada para um sistema, porque a gente tem os coeficientes e os termos independentes. Então aqui, ó, é uma vez x1, duas vezes x2, uma vezes x3, mais duas vezes x4 igual a zero, certo? A primeira linha, a primeira equação. Isso a gente faz para todas as equações que a gente tem. E a gente obtém esse sistema aqui. Essa matriz também, que a gente obteve, depois que acabou esse procedimento da eliminação gaussiana, a gente chega numa matriz que a gente chama de matriz escalonada. O que é uma matriz na forma escalonada? Uma matriz M por N está na forma escalonada C. Se existirem linhas nulas, estas são agrupadas na parte inferior da matriz. Vamos verificar a nossa. Não tenho nenhuma linha que é totalmente nula, então esse passo para a gente não vai importar. Mas se tivesse uma linha nula, ela teria que estar na parte mais embaixo, que todos os elementos são nulos. Eu não posso ter uma linha nula em cima, por exemplo. Então eu posso ter quantas linhas nulas eu quiser, desde que elas estejam na parte inferior da matriz. Beleza. O primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é 1, chamada pivô ou líder. Vamos verificar. O primeiro elemento de cada linha não nula é um elemento 1 e é chamado de pivô ou líder. Então, o primeiro elemento não nulo é 1, o primeiro elemento não nulo é 1 e o primeiro elemento não nulo é 1, realmente. Então, esses três 1s aqui é o que a gente chama de pivô ou líder, né? São os pivôs dessa matriz escalonada. O pivô da linha inferior sempre ocorre mais à direita que o pivô da linha superior, realmente. Esse pivô aqui está mais à direita do pivô da linha de cima, que também está mais à direita do pivô da linha de cima. E por último, uma coluna que contenha pivô tem entradas nulas abaixo dele. Realmente, abaixo de todos os pivôs eu só tenho entradas nulas. Aqui eu nem entrada tenho, certo? Beleza. Obtendo esse sistema que veio da matriz aumentada na forma escalonada, certo? A gente consegue tirar a solução pelo método de retrosubstituição. O que é o método de retrosubstituição? A gente começa de baixo para cima e vai isolando a primeira incógnita que aparece, certo? Que é o que vem do nosso pivô, certo? Esse pivô da terceira equação é o coeficiente desse x3, certo? Está na terceira coluna, é o coeficiente que multiplica o x3. A gente vai começar de baixo para cima e vai isolando as variáveis. Então, x3 eu vou isolar nessa equação aqui. O que eu faço? Subtraio x4 dos dois lados. Vai ficar 1 menos x4, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. 1 menos x4. Esse aqui vai ser o valor da minha solução, para o x3 só. Aqui a gente obtém o valor do x3. Tá, tendo o valor do x3, a gente pode subir uma equação. Vai para a segunda equação agora. A gente estava na terceira, vai para a segunda. E isolar o x2, substituindo, né? Por isso que é a retrosubstituição, substituindo os valores das incógnitas que a gente tem. Então a gente tem o valor de x3. Isolando aqui o x2 na segunda equação. Por que o x2 que a gente está isolando? Que o x2 é o termo que está, o pivô, né? Esse é o coeficiente do x2. Isolando o x2 na segunda equação, fica x2 é igual a menos 1 mais 3x3. Só que x3, eu tenho o valor de x3, é isso aqui. Então, vai ser igual a 3 vezes x3, que é 1 menos x4, certo? Se a gente for olhar aqui, ó, justamente o que eu fiz, substituir o valor de x3, que é isso aqui, né? E a gente obtém que x2 é 2 menos 3x4, certo? De novo, a gente sobe uma equação, a gente fez para x3, x2, vamos fazer agora para x1. Então, x1 vai ser igual a 0, passando tudo para o outro lado, né? Menos 2x2 menos x3. E x2 eu tenho o valor. x3 também tem o valor. Então é só substituir o valor de x3 e depois de x2. Essa aqui é a expressão que a gente encontrou para x1. E a gente tem o valor de x2 e de x3, então a gente pode substituir. Substituindo, a gente encontra que x1 é igual a menos 5 mais 5x4. Escrevendo na forma vetorial, né, na forma da minha matriz dos coeficientes x, que é x1, x2, x3, x4, ele fica dessa forma, né? x1 é igual a menos 5 mais 5x4. x2 é 2 menos 3x4, x3 é 1 menos x4.
E o x4 a gente não obteve nenhuma equação para ele, certo? Então x4 é um x4. É qualquer valor que a gente quiser botar ali, certo? Esse sistema em específico apresenta infinitas soluções, pois se eu fixo um valor para x4, por exemplo, x4 igual a zero, é possível calcular x1, x2 e x3 correspondentes de forma a satisfazer todas as equações do meu sistema. Da mesma forma que a gente escreveu dessa forma aqui, a gente pode decompor o sistema dessa forma aqui. A gente escreve um vetor que só tem termos independentes e esse segundo vetor que vai depender de x4. A gente só decompôs. Então, por exemplo, menos 5 mais 5x4 fica menos 5 mais 5x4. x2 é 2 menos 3x4. 2 mais x4 vezes menos 3. Então é 2 menos 3x4. x3 é 1 menos x4. 1 mais x4 vezes menos 1, que é 1 menos x4. E o x4 é o próprio x4. Então aqui não tem nada. E o x4 vezes 1 fica só x4. Certo? A gente só decompôs os vetores. Se a gente quiser uma solução particular do meu sistema, eu arbitro um valor para x4. Que nem eu tinha dito, se eu pego, por exemplo, x4 igual a zero, esse vetor todo aqui fica multiplicado por zero. Então fica só a primeira parte. Isso aqui seria um exemplo de solução. Então a gente fez agora a eliminação gaussiana, que obteve uma matriz escalonada, que, voltando na forma de equação, a gente pode resolver por retrosubstituição. Outra maneira também é utilizar a eliminação de Gauss-Jordan, que ela começa utilizando uma matriz escalonada. Então a gente faz o método de eliminação gaussiana. Se a gente quiser continuar para fazer o método de eliminação de Gauss-Jordan, a gente vai fazer um outro procedimento, que é bem similar também ao que a gente fez. Então vamos ver. Essa aqui foi a matriz escalonada que a gente obteve no sistema anterior. A gente pode proceder da mesma forma que a gente fez para também zerar as entradas acima dos pivôs. Lembrando, a gente zerou todas as entradas abaixo dos meus pivôs. Quem são meus pivôs nessa matriz escalonada? São esses uns aqui que aparecem. E abaixo deles, se a gente olhar, sempre tem zero. Mas acima não tem. É isso que a eliminação de Gauss-Jordan vai fazer. Acima dos pivôs eu também quero zerar eles. É da mesma forma que a gente faz. Só que importante também, a gente vai começar de baixo para cima. Porque se eu for utilizar essa linha aqui para somar nas outras, eu vou tirar o escalonamento que a gente fez, certo? Vai começar a aparecer termos aqui nessas posições, que não é o que a gente quer. Então a gente vai usar sempre de cima para baixo, a gente vai zerar o que estão acima dos pivôs. Então eu vou começar usando essa linha aqui para zerar essas outras duas linhas. Então, por exemplo, na primeira linha, eu vou subtrair a terceira linha, porque aqui tem um 1. Usando o meu pivô, que também é 1, pivô é sempre 1, né? A conta fica sempre fácil de fazer. Eu quero subtrair uma vez essa linha para zerar aqui. 1 menos 1 vai zerar. E a segunda linha, eu tenho menos 3. Então eu vou ter que somar 3 da terceira linha para eu zerar essa entrada aqui. Então é isso que eu escrevi. A linha 1 eu subtraio da linha 3. Quer dizer, eu subtraio a linha 3 na linha 1. E da linha 2 eu vou somar a linha 3. Dessa forma eu consigo zeros nessas duas posições aqui. Depois disso, depois que eu zerei tudo em cima desse pivô, eu vou usar esse pivô aqui para zerar tudo acima dele, que tem só esse termo aqui, certo? Então, na linha 1, eu vou subtrair duas vezes da linha 3, certo? Se aqui é 1, eu tenho que tirar, eu tenho que multiplicar essa linha por menos 2 e somar nessa aqui, para eu conseguir zerar essa posição. E foi o que a gente fez. E a gente chega nessa matriz aqui, que corresponde ao sistema, esse sistema aqui. Essa é a matriz aumentada desse sistema. Aqui são meus termos independentes, menos 5, 2 e 1. E aqui são os coeficientes que multiplicam as minhas variáveis, certo? 1 vezes x1, menos 5x4. 1x2, 3x4. 1x3, 1x4, certo? Essa matriz resultante que a gente obteve aqui, a gente fala que ela está na forma escalonada reduzida por linhas. O que é uma matriz escalonada reduzida por linhas? É uma matriz que, além de estar na forma escalonada, ela também tem mais uma regra aqui. Cada coluna que contenha pivô tem zeros nas demais entradas. Então, o que significa pra gente? Antes era só zero abaixo, mas para uma matriz escalonada reduzida por linhas, na coluna que tem pivô, só ele pode ser um elemento diferente de zero. Ou seja, abaixo e acima dele, todas as entradas da matriz são zero. Ou seja, abaixo e acima do pivô, todas as entradas são nulas, são zero.
Outra coisa importante também é que um sistema linear pode apresentar várias formas escalonadas equivalentes. Então, se eu tenho um sistema linear e eu aplico a eliminação gaussiana, eu posso chegar em várias formas escalonadas diferentes. Só que, na minha forma escalonada reduzida, sempre que eu tenho um sistema e eu acho uma forma escalonada reduzida, ela é única, eu só tenho uma forma escalonada reduzida. Mas forma escalonada só, eu posso ter várias. Se a gente analisa, lembrando, o sistema homogêneo é um sistema em que meus termos independentes são todos nulos, certo? Todos nulos. Então, pegando o meu sistema que a gente estava trabalhando, mas agora tirando todos os meus termos independentes e botando zero no lugar, eu tenho meu sistema homogêneo associado, certo? A matriz aumentada desse sistema é essa. Se a gente faz o mesmo procedimento de eliminação de Gauss-Jordan, a gente chega nesse sistema, nessa matriz aumentada aqui, que corresponde a esse sistema aqui, certo? Se a gente olhar a solução desse sistema aqui, homogêneo, como é que fica, né? Eu posso só isolar tudo que não é o que está sendo multiplicado pelo meu pivô, né? Esse x3 aqui, por exemplo, eu quero isolar ele, passo x4 para cá. Fica x3 é igual a menos x4. x2 eu quero isolar, eu passo esse aqui para o outro lado. Todas as minhas equações eu faço isso. Aí eu obtenho justamente isso aqui. Isso aqui lembra alguma coisa? Lembra, né? E essa parcela aqui é justamente a minha segunda parcela da minha solução. Se a gente olhar lá em cima, ó, aqui. Essa aqui era a minha solução do meu sistema não homogêneo. Mas essa parcela aqui, ó, é exatamente a mesma que a gente encontrou. Se a gente olhar aqui, ó, no meu sistema homogêneo, é exatamente a mesma parcela. Que é muito semelhante à solução geral do sistema não homogêneo, diferindo apenas pela solução particular. Então aqui, a única diferença da solução do meu sistema homogêneo para do meu sistema não homogêneo é que o meu sistema não homogêneo tinha uma parcela que era uma solução particular, certo? Se a gente olhar, ó, esse termo diferente, aqui, menos 5, 2, 1, 0, quando eu fiz, por exemplo, uma solução particular em que x4 é igual a 0, eu obtive só essa parcela aqui, certo? Essa aqui é uma solução particular, que é justamente o que está diferindo do meu sistema homogêneo. Meu sistema homogêneo é só isso aqui. Ou seja, a solução do meu sistema a solução geral do sistema não homogêneo é a solução do sistema homogêneo mais uma solução particular, que é justamente o que está escrito aqui, ó. O sistema não homogêneo tem a sua solução geral composta por uma solução particular somada à solução do sistema homogêneo associado. Umas observações também importantes de fazer. Note que a variável independente ou livre x4 corresponde à coluna sem pivôs, quarta coluna, enquanto as colunas com pivôs, primeira, segunda e terceira, correspondem às variáveis dependentes x1, x2 e x3. Como assim? Se a gente olhar no nosso sistema, vou dar uma apagada aqui, para liberar espaço. As colunas que têm pivô, que são a primeira, a segunda e a terceira, são correspondentes aos termos que a gente conseguiu obter expressões para eles, certo? Se a gente ver aqui, a gente obteve para o x3, uma expressão para o x3, uma expressão para o x2, uma expressão para o x1. Para o x4 a gente não obteve. Por quê? Porque o x4 não tem pivô aqui. Na quarta coluna não tem o pivô. Então, para ele, a gente chama ele de variável independente, porque ele não depende de ninguém. Os outros três, se a gente for olhar, eles estão dependendo, né, de x4. Eles dependem de x4. x4, x4, x4. Eles são dependentes de x4. Por isso que a gente chama de variáveis dependentes. As colunas que têm pivô. As colunas que não têm pivô, a gente chama de independentes. Cadê? Aqui. Também, outra coisa importante. O número de pivôs de uma matriz é dito posto da matriz. Se a gente lembrar da nossa matriz que a gente obteve, né? É similar a essa aqui, só que a do sistema original tinha números aqui, mas da mesma forma, o número de pivôs é o mesmo. A gente obteve 3 pivôs. Então o posto dessa matriz aumentada é 3, certo? É o número de pivôs. Uma última observação é que qualquer sistema homogêneo sempre admite o vetor nulo como solução, chamado de solução trivial.
obtida ao arbitrar as variáveis independentes como nulas. Então, no nosso caso anterior, né, da solução homogênea associada, a gente tinha essa solução aqui. Se a gente faz a variável independente x4 como zero, a gente tem só o vetor nulo. Então, todo sistema homogêneo admite solução trivial, que é a solução em que todas as incógnitas assumem o valor zero. Para finalizar essa aula, a gente pode classificar também os tipos de solução de sistema linear. Então, lembrando, essa aqui é a forma genérica de sistema linear. A gente tem m equações e n incógnitas, m equações e n incógnitas. Se a gente pega a matriz aumentada do nosso sistema e descobre o posto dela, na matriz aumentada, como que a gente pode descobrir o posto? A gente escalona a matriz e conta o número de pivôs que a gente achou. A gente vai achar o posto da matriz, certo? A gente tem esse sistema aqui. Aí beleza, como que a gente faz a classificação dos tipos de sistema? Se o posto da matriz A é igual ao posto da matriz aumentada e também ao número de incógnitas no meu sistema, a gente diz que tem solução única, só tem uma solução. Então, x1, x2 até xn só tem um valor, cada um, né? k1, k2 até kn. E a gente chama de sistema possível, ou compatível, ou consistente, e também determinado, só tem uma solução. No nosso caso, não era esse, né? A gente vai ter mais de uma solução. Se o posto da matriz A é igual ao posto da matriz aumentada, mas também é menor do que o número de incógnitas, aí sim, a gente vai ter infinitas soluções, que foi o caso do exemplo que a gente fez agora. A gente chama de sistema possível também, mas nesse caso é indeterminado, porque a gente não consegue fixar somente um valor, eu tenho infinitas soluções. No caso em que o posto da matriz A é menor do que o posto da matriz aumentada, nesse caso a gente não vai ter solução. A gente chama de sistema impossível, ou incompatível, ou inconsistente também. Então, agora para fixar essas três ideias, eu vou fazer 3 exercícios de sistemas lineares, cada um caindo em um tipo diferente de classificação, e também utilizando os 2 métodos que a gente viu.